Leonardo Martins, quais foram os motivos que levaram ao surgimento da nova Hollywood entre 1967 e 1980? Eu dei uma palestra sobre isso no Conacine, mas vamos lá, vamos tentar resumir. O cinema nos anos 60 estava se encontrando num momento meio de marasmo, tá? Por quê? Você estava tendo um momento da troca de uma geração e a geração que estava vindo, eles tinham interesses muito diferentes, tá? Tô falando de público. A gente teve, né, o surgimento do movimento hippie, então o público daquela época, os mais jovens achavam que os filmes que passavam no cinema não estavam conectados com o que eles acreditavam, entendeu? Com o que eles achavam, né? Pô, sabe, o cara é casado com a mulher e dorme em cama separada, sabe? Umas coisas que vinham lá dos anos 20, dos anos 30, sabe? Umas convenções que, sabe? E realmente não estavam conectados com a realidade desse público. Um segundo problema é que os estúdios estavam tendo que enfrentar a TV, mas ao mesmo tempo tendo que sobreviver num mercado altamente complexo. Os estúdios eram empresas familiares, tocadas ou pelas pessoas que fundaram ou por descendentes, né, pelo filho, tal, o sobrinho de quem fundou. E o que aconteceu que a partir desse... os estúdios também estavam tendo um grande problema, que quando tinham o sistema de estúdio de Hollywood, eles controlavam toda a logística, todos os níveis, né, do produto. Então o que aconteceu? O estúdio produzia o filme e o estúdio exibia o filme. As cadeias de cinema eram dos estúdios. Então, se o estúdio era dono da cadeia de cinema, eu vou passar os filmes do meu estúdio. Quem não tinha acordo ou quem não tinha cadeia de cinema, rodava. Então, configurou-se uma situação de monopólio, o governo interviu. Então, ou você tem o estúdio, ou você produz o filme, ou você exibe. Então, é o caso da Lowe's. A Lowe's era... agora eu não lembro qual estúdio que ela era ligada. A Lowe's virou uma empresa de exibição, beleza, e criou-se um novo mercado. Agora, para poder passar nos cinemas, você tem que pagar. Você cria também oportunidades. Só que você perde, né? Você perde controle. Então, no meio disso tudo, o que aconteceu? Corporações começaram a comprar os estúdios. E os estúdios começaram a ser administrados não por caras que fundaram. O último estúdio, o último cara que fundou o estúdio era o Jack Warner, né, da Warner Brothers. O último dos irmãos que ainda estava lá tocando o estúdio também acabou sendo vendido lá no final dos anos 60. Então, a partir daquele momento, as corporações tomaram conta dos estúdios e botou gente lá que eram executivos, né, administradores de empresa, mas que não tinham o menor tato para lidar com o cinema, que é um produto completamente diferente. Você tem que saber lidar com o talento, tem N facetas que pode levar um filme ao fracasso ou ao sucesso, enfim. Nesse meio tempo, assim, os estúdios estavam tentando descobrir uma fórmula de sucesso, né? Sempre tentam uma fórmula de sucesso. O maior sucesso dos anos 60 tinha sido, então, A Noviça Rebelde, em 65. Acho que 2 anos depois, eles fizeram um Star com o mesmo diretor, Robert Wise, e a mesma atriz, a Julie Andrews. Foi um mega fracasso para a Fox. A Fox também teve problemas por conta do Cleópatra e tudo mais. Então, assim, os estúdios não, sabe, de vez em quando eles acertavam, mas não conseguiam acertar sempre, estavam perdendo dinheiro. E de repente começam a aparecer filmes pequenos, produzidos por gente, às vezes dentro de um grande estúdio, mas ainda assim, seria aquele filme que seria o complementar, né? Que, ok, a gente não tem esse filme aqui, a gente põe esse no lugar. Então nós tivemos 3 filmes, especificamente falando, que remodelaram o panorama do conteúdo dos filmes. Foi em 67, A Primeira Noite de um Homem, em 68, Bonnie e Clyde, e em 69, Sem Destino. São esses 3 filmes que marcam, né? Marcam um rompimento do que era com o cinema de Hollywood até então. É lógico, a gente teve outros filmes durante a época, produzidos dentro do esquema do cinemão, mas que também falavam muito, sabe, No Calor da Noite, 2001, Primavera para Hitler. Mas acho que esses 3 são os emblemáticos. Primeira Noite de um Homem, Bonnie e Clyde e o Sem Destino. Primeira Noite de um Homem, né, por toda a discussão sobre sexo que rola no filme, algo que assim, ninguém imaginava ver uma discussão daquilo no cinema.
Bonnie e Clyde pela violência. Se você vê hoje, Bonnie e Clyde é um filme, sabe, é quase sessão da tarde. Mas pra época era um filme altamente violento. E assim, os heróis, os protagonistas do filme são uns canalhas, né? São assassinos, ladrões, mas é encarado de uma forma quase romântica e o público comprou, né, a ideia desses dois. E o Terceiro Sem Destino, né, que é a história dos dois hippies. Esse filme é altamente independente, né? O Bonnie e Clyde foi produzido pela Warner, né? O Sem Destino era um filme altamente independente, dirigido pelo Dennis Hopper. O Hopper e o Peter Fonda que bancaram, enfim, tinha o Jack Nicholson. E os 3 filmes fizeram muito sucesso. E fizeram sucesso com um público jovem, que era um público que o cinema até então não conseguia conversar direito. E o pessoal que administrava os estúdios falou, cara, peraí, vamos fazer o que o mercado fonográfico faz há anos, vamos investir no público jovem, que é o público jovem que tem dinheiro pra ir no cinema, que perde tempo em ir no cinema várias vezes. Não é o público de 30 anos, que tem conta pra pagar, que tem sabe, de 35 anos, tem conta pra pagar, tem criança em casa, então tem que contratar babá. Sabe, esse público aí, ele vai no cinema de vez em quando. É ótimo, queremos que ele vá ao cinema. Mas o público jovem, e já não tô dizendo adolescente, mas sabe, o público de 18, 20 anos, sabe, ele ia ao cinema e não via nada que falasse com ele. Naquele momento, os caras dos estúdios falaram, cara, isso deu muito certo. Por que isso deu certo? Porque a ideia foi, olha, nós não sabemos fazer filmes. Nós sabemos mexer com dinheiro. Vamos pegar essa molecada que tá vindo das escolas de cinema e vamos botar esses moleques pra fazer filmes, porque eles são um pouquinho mais velhos que os jovens que a gente quer botar no cinema, então eles devem entender como se conectar com essa juventude. E a partir daí a gente foi tendo, né, os filmes do Scorsese, os filmes do Spielberg, os filmes do Coppola, os filmes do Brian De Palma, né? Todos aqueles filmes dos anos 60 até 1980, onde os estúdios, basicamente, não estou dizendo que deram carta branca, né? Já visto os rolos do George Lucas para fazer os filmes dele, né? Mas, assim, houve uma predominância maior de deixar os diretores tomarem conta dos seus filmes, tá? Junto com isso, você teve, por exemplo, críticos de cinema apoiando isso. A Pauline Kael sempre defendia essa molecada nova. Essa molecada nova era altamente influenciada pela Nouvelle Vague, né, do cinema da França, né, em especial Godard e o Truffaut. E o fato é que esses filmes começaram a fazer muito sucesso, né? Ano após ano era sucesso. Você tinha Operação França, aí você teve Poderoso Chefão, você teve O Exorcista, Poderoso Chefão 2, Loucuras de Verão, você teve Tubarão, o Guerra nas Estrelas, né? Que foi a combinação do sucesso de tudo isso. Mas você teve vários filmes desses diretores fazendo muito sucesso e muito dinheiro, né? E aí, ali começou, né? Achamos a fórmula, né? Deixa na mão dos diretores. Então esse foi um movimento da nova Hollywood. O final da nova Hollywood vamos deixar nas mãos dos diretores. Só que os diretores começaram a fazer filmes cada vez mais caros e às vezes os filmes não davam muito certo, né? Apocalipse Now, por exemplo, deu um sucesso, mas o filme levou 3 anos pra ser lançado, sabe? É um negócio que começava a ter que apostar nas loucuras dos diretores. Os diretores e atores começaram a usar droga a rodo. Então a coisa começou a meio sair do esgueiro. Por exemplo, o Scorsese fez um sucesso com o Taxi Driver. O filme seguinte dele, New York, foi um fracasso. O Michael Cimino, né, tinha feito um mega sucesso com o Franco Atirador. O filme seguinte dele, Portal do Paraíso, fechou em United Arts. No momento que fechou um estúdio grande, né, um dos estúdios clássicos, detalhe, United Arts era dona da franquia Rock, a United Arts era dona da franquia Pantera Cor-de-Rosa, a United Arts era dona da franquia 007. O Portal do Paraíso fechou a United Arts, né? No momento que rola isso, entrou sinal vermelho, entrou sinal amarelo. Opa, pera aí que não é assim que a gente pode fazer. Estamos gastando muito dinheiro. Nesse momento, os administradores de empresa que estavam lá já estavam mais escaldados. Falaram, não, peraí, né? Vamos fazer para ganhar dinheiro e tal. E aí começou nos anos 80, né? Com os cinemas de blockbuster, né? Enfim, era isso. Então, olha, a partir de agora, olha, seja membro. Membrace. Membrace.